Ela é compositora de Saga de um Vaqueiro, Onde Canta o Sabiá, Meu Vaqueiro, Meu Peão, Brilho da Lua, Pra Viver Eternamente, Asas da Imaginação. Gente, é cada música que você... Se você for parar, assim, pra analisar a letra, você fica assim, meu, uma pessoa escreveu isso. Rita de Cássia. Rita de Cássia, eu já falei algumas vezes aqui no podcast, e tentando entender, e tentando mensurar, e tentando colocar em palavras assim a importância, né, dessa galera, tanto do Emanuel Gugel como da Rita de Cássia, da Sun Sun em si, pra indústria do forró, pro movimento forró, que tipo assim, eu tenho a consciência, hoje eu vivo, eu não toco mais, mas hoje eu vivo na comunicação de certa forma, falando de forró, falando com a galera do forró, trazendo os artistas. Hoje o podcast virou meio que um meio de divulgação para muitos artistas querem estar aqui para aparecer no Conversa Essa, para mostrar o trabalho, para a galera ficar conhecida e tudo. Então, de certa forma, eu vivo da indústria do forró e eu tenho a consciência da importância que tem a Sun Sun, que tem o Emanuel Gugel, que tem o Mastros com Leite, e que eu insiro nesse meio também a Rita de Cássia pelo que ela conseguiu, onde ela conseguiu chegar com as letras dela, em parceria com a Mastruz com Leite, do trabalho do Emanuel. Quer dizer, aquele, Casamento. né, um casamento da banda, dos artistas da banda, que são Mastruz com Leite, do empresário, que é Emanuel Gugel, e da artista compositora da Rita de Cássia. Né? Essa tríade que fez o forró ser o que ele é hoje, essa indústria milionária que gera milhares de empregos e tudo. E assim, a perda dela, eu trago aqui aquela live que foi feita, né, para a Nova Voz, né, do Mastro Escolete, que teve aquele momento que vocês se emocionaram, que vocês falaram da questão, né, da perda dela. E eu senti, se eu estiver enganado, eu quero que vocês falem agora assim, eu senti que isso meio que deu uma chacoalhada em vocês. Eu vi muito na internet também, isso repercutir, pessoas falarem, e eu também percebi dessa questão de reconhecer ainda mais, cada dia mais, e procurar fazer coisas que tragam para o grande público esse reconhecimento que vocês têm, da importância que o seu pai tem enquanto ele está em vida, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse momento e se isso realmente aconteceu, se esse fato trouxe isso para vocês, mexeu com vocês, de que forma, e falar um pouco sobre isso. Eu vou resumir um pouco aqui, aí depois as minhas completam. Mas não precisa resumir, pode ficar à vontade, nós temos tempo aí. Não precisa resumir muito, não. O meu pai fez 70 anos, né, esse ano, então isso já trouxe uma certa nostalgia pra gente, né? Tanto que a gente tinha feito 1000 planos aí pra homenagear ele e tal, por causa dos 70 anos dele, né? Uma marca assim, né? Uma idade... Com certeza. E aí teve a morte da Rita, né? Foi muito marcante. A gente foi pro... E assim, muito precoce, né? A Rita tinha 50 e poucos anos. E a gente fala assim, que existiram... Meu pai estava falando sobre isso no podcast, e existem peças que são fundamentais. É claro que é um casamento, né? Você, por exemplo, o Mastruz precisou da Rita, a Rita precisou do Mastruz. E a gente vê a Globo passar uma compositora de forró, passar mais de 3 minutos numa matéria no Jornal Nacional no dia da morte dela, foi realmente incrível. E a gente conseguiu, assim, perceber que, graças a Deus, a importância dela foi reconhecida. Algumas pessoas, gente, foi só depois da morte. A gente, graças a Deus, teve a oportunidade de homenagear a Rita em vida, né? Foi feito o CD só com música da Rita, que o nome é Pra Viver Eternamente. E ela até disse, papai, mas não vou morrer, não, papai. Não quero que você morra, não, mas eu quero lhe homenagear ainda em vida. Então, assim, o papai realmente, ele estava passando um momento muito nostálgico, eles eram muito amigos, além de ter essa relação comercial. E para ele foi muito sofrido, e pra gente também. Porque quando a gente chegou lá, a gente fala assim, meu Deus, tudo é tão passageiro, sabe? Ela tava ontem, deixou 2 filhos, os meninos, assim, 2 meninos incríveis, e a gente ficou olhando assim, você para pra pensar sobre a vida como um todo, assim, né? Aí eu vejo meu pai com 70 anos e tal, falei, não, e ver o tamanho dele, assim, sabe? Eu acho que é o que a Lívia falou no começo. Às vezes a gente convive tanto com a pessoa que a gente
esquece talvez a dimensão de que ele é. Então a ideia do podcast de fazer com ele foi para homenagear ele e fazer com que as pessoas conheçam histórias do meu pai que não são tão óbvias, porque normalmente as pessoas falam muito da história dele do forró e essa parte é bem conhecida. É claro que sempre tem alguma coisa a mais, mas é bastante conhecida, mas ninguém sabe, tipo, o Emanuel Gugel de criança, o Emanuel, tudo que meu pai passou. E a Rita é uma história incrível, assim, também, Domina, que veio do interior, que os pais, acho que o pai dela era analfabeto, a mãe dela era poetisa também. Mas você vê que vem um dom assim, inato, que tu fala, não sei esse negócio de dom. Mas me diz como é que uma pessoa escreve 500 músicas como a Rita escreveu. Não, é foda. Se não tem uma iluminação, uma coisa diferente. Eu não consigo escrever nem uma rima direito. A mulher escreveu não sei quantas músicas. Ela é compositora de Saga de um Vaqueiro, Onde Canta o Sabiá, Meu Vaqueiro, Meu Peão, Brilho da Lua, Pra Viver Eternamente, Asas da Imaginação. Gente, é cada música que se você for parar, assim, pra analisar a letra, você fica assim, como é que a pessoa escreveu isso? Então, assim, e pra gente foi muito feliz, assim, tê-la como parceira. A gente é amiga dos filhos dela, a gente tá procurando da melhor forma possível tentar acolher, assim, né, ajudá-los de alguma forma. E é isso, assim. Então, a homenagem do meu pai também vem disso aí, né? Uma coisa que eu senti nesse momento, né, até nem falei para as meninas, assim, mas a gente sempre vê o papai como uma fortaleza. Sempre. Ele passa muita força em todos os momentos. E quando isso aconteceu, eu estava em casa, né? Quando a gente soube lá da notícia, eu fiquei, meu Deus, como é que o meu pai vai receber essa notícia? Eu moro perto dele. Então, eu queria chegar lá para eu dar a notícia, para ele não receber a notícia pelo telefone, porque eu fiquei com receio de como ele ia assimilar isso. Então, eu fui lá, era, sei lá, 11 horas da noite. A gente sabia que ela estava doente, mas foi de repente, assim, ninguém esperava que ela fosse morrer. Ele sabia que ela estava doente, porque ela era uma das poucas pessoas que sabia, mas ninguém estava esperando a Rita falecer naquele instante, entendeu? Isso. Eram umas 11 horas da noite, eu cheguei lá para dar a notícia e ele sempre se mostra muito forte, assim, ele não diferiu disso nesse momento, mas assim, ele disse, não, Lívia, vá para sua casa, me deixa aqui sozinho. Quando eu saí assim, com o coração na mão, meu Deus, como é que ele vai ficar nesse momento? Então, eu fiquei, é como se naquele momento eu achava que ele precisava do meu cuidado, que era o inverso, assim. E aí, faz você refletir milhares de coisas, uma situação dessa, né, que a gente nunca quer passar, mas, enfim, ela dá lições que a gente tira somente nesses casos. A gente começou a refletir sobre isso, começou a pensar que o papai não gosta muito dessa questão de homenagem, mas que a gente deveria fazer isso porque era de coração, porque era importante para ele, porque ele merecia isso, entende? A gente mandou fazer uma música para ele, né? Aquela, né? Entrega. Aí eu liguei pro Luiz Aqui Fidelis. começa o podcast? Existe uma música mesmo, né? Certo. Que eu até coloquei pra tocar no podcast, mas ele não deixou a gente soltar a música. Ele disse que não existe isso, não. Depois que ele morresse, ainda. E a música tá pronta. A gente tinha feito a música pra soltar no dia do aniversário dele, mas ele não deixou. Então a música ainda tá. Quem quiser escutar, vai lá num dos podcasts, num dos episódios. Eu coloquei ela, tipo assim, no microfone. Ó. Imagina, no ar. Ele não sabia da música. Eu peguei, eu tenho um negócio pra falar. Eu acho que é no quarto. Eu não lembro qual é o episódio, você procura aí. Aí eu disse, eu vou colocar a música aqui no ar. A gente mandou fazer a música por ele. E, tipo, meu pai não gosta de ficar vulnerável, né? O Calibre fala, ele sempre é o fortão, assim, Forte. né? Então, mas morte pra ele, assim, é uma coisa que ele... Não sei, o papai não... Acho que ninguém, Ele mas... fica reflexivo, assim, fica ele assim. muda o jeito dele, a O que é gente que tu achou, sente a Maia? diferença, né? A gente foi pro enterro, foi tão assim, não foi, sei lá, não sei nem explicar. O papai ele se mostra uma fortaleza tão grande que eu sempre me lembro de um fato do papai. Eu vi o papai muito vulnerável quando o filho da Rebeca ficou na UTI. Gente, meu pai, que é uma montanha, ficou igual uma criança. Eu sempre... Mas eu acho que ele falou, a gente vai sair com ele essa semana passada, e ele falou sobre isso, assim, que meu filho nasceu prematuro, né? E aí meu filho foi pra UTI, ficou 18 dias na UTI. Eu acho que foi aquela sensação de impotência que você não pode fazer nada, porque, tipo, só tinha que esperar o tempo. E ele ficar bom e ele responder o tratamento. Então, acho que essa vulnerabilidade, assim, de... Porque meu pai, assim, ele sempre tem uma solução, né? Sempre o papai quer resolver. E disse, não, peraí. Tem um problema, não fique assim, não, ele vamos não fazer fique, não, que a assim. gente vai fazer assim, assim. E quando ele viu a Rebeca, ele disse que é igual uma galinha, que é os filhos dele, tudo debaixo dele. Então, ele se sentiu muito vulnerável. Tem um vídeo que eu morro de chorar,
é assistindo esse vídeo, o Luiz Fidelis cantando uma música. Ele contando a história de uma das composições É. dele, né? E aí você vê que é o momento que a Rebeca estava passando e o papai em desespero. Isso foi, esse vídeo foi gravado Foi. enquanto o filho da Rebeca estava na Era. UTI, tá no canal do Mastruz, É. que é o Luiz Fidelis contando a história de uma das De uma músicas que ele música que ele compôs. fez. Acho que eu vi poucas vezes, por exemplo, o papai se emocionou no podcast, agora na última vez que a gente gravou, é tipo, por exemplo, ele falar da Rita, ele vai se Ele vai emocionar, se ele falar do emocionar. TT, que o vaqueiro amigo dele, ele também sempre se emociona. É. Então tem algumas pessoas, assim, bem marcantes pra ele, com certeza. Acho que a morte da Rita pro papai esse ano foi, Foi tipo... bem um baque bem pesado. Ele ainda, tipo assim, Ele ele ainda dá fala, aquela ele ainda travada. tá, ele ainda tá absorvendo, né? Tanto que você fala assim, ele fala, não, todo dia de manhã eu acordo, eu vou escutar as músicas dela, ele tá bem ainda assim, sabe, absorvendo tudo que aconteceu. Ele e acho fala, que pensando em alguma forma de às ainda vezes, como homenagear ela, sabe? a gente fica um pouco distante, assim, de ver a pessoa todo dia, a sensação que você tem é que ela tá na casa dela. Eu falei com ele esses dias sobre isso. A sensação que a gente tem é como se ela estivesse lá na casa dela. Você demora um pouco a processar isso, Absorver, né? Essa questão que tu falou dele, você vê que ele tá pensando em ainda, de alguma forma, né? Ele falou até no podcast, lá quando eu fiz com ele, que ele não vai sossegar, né? Enquanto tem não perigo. vê a obra dela sendo reconhecida da forma correta que é, né? E vocês têm algo... Vocês estão preparando, já começaram a pensar alguma Já ia coisa desse falar tipo? isso. Na verdade, a gente vai lançar um EP agora, dia 24 de março. Vai estar disponível em todas as plataformas e vem com a música da Rita, que pra gente, Inédita, né? pra gente é inédita. Ela já tinha gravado, mas nenhum produto da Sons 1 tinha gravado. A música é Pedra de Gelo, ficou muito linda na voz da Larissa. Dia 24/3 vai estar no ar. Inédita. Inédita. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo. Aqui embaixo, você assiste outro corte. E eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!